Queridos amigos, que alegria poder estar diante da sua presença pela nossa querida e amada TV Mundo Maior, o programa ABC do Espiritismo. E nós hoje estaremos falando de um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, que honra, mais um dia estudarmos o Evangelho, trazermos conhecimentos em primeiro lugar para nós mesmos e procurarmos aqui com humildade, com caridade e pedindo até já desculpas pelas nossas próprias imperfeições, mas tentar trazer uma interpretação ainda muito aquém do que Kardec nos deixou, mas aqui estamos com muita boa vontade, com muito amor à causa e ao trabalho deixado por Allan Kardec. André, nós temos recebido muitas mensagens. Eu queria que você falasse um pouquinho, André. Tem muita gente perguntando sobre o 9º livro que você está lançando, só que esse diferente dos outros. Os outros foram intuição dos espíritos. E esse é um livro mediúnico pelo espírito Jerônimo Mendonça. É isso mesmo, André Luiz? É verdade. Estamos falando do livro Trabalhadores Invisíveis. É um livro em que narra a colônia Esperança Chico Xavier. O espírito de Jerônimo Mendonça fala um pouco do trabalho que eles têm no plano superior, na cruz, no umbral, muito próximo da crosta, diga-se de passagem. E aqui nós vemos um período da pandemia, nós vemos o trabalho que eles têm do outro lado, as preocupações que os espíritos possuem também. Nós imaginamos que os espíritos do outro lado tudo é muito fácil, tudo é muito rápido, tudo é muito simples. E nós, estudando esta obra, vemos que não é tudo simples, não. Tanto esta obra quanto as demais que escrevemos, todas elas doamos os direitos de autor para o CEPAC. Então eu te convido a entrar na loja virtual, loja@caminhodaluz.com.br e adquira o seu exemplar. E você vai estar ajudando as 3 toneladas de comida que nós fazemos todo mês aqui em Itapira pelo CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Queridos amigos, nós vamos estudar hoje o capítulo A Fé Religiosa, Condição da Fé Inabalável. Nosso querido André Luiz vai ler para nós. Diz Kardec: no seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares, que constituem as diferentes religiões, e todas elas têm os seus artigos de fé. Nesse sentido, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro, e a cada passo se choca com a evidência da razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde desmorona. Aquela que tem a verdade por base é a única que tem o futuro assegurado, porque nada deve temer do progresso, do conhecimento, já que o verdadeiro, na obscuridade, também o é à plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade, mas preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar que se está com a razão. Eu queria iniciar com essa primeira frase. No seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Muitas pessoas dizem que a doutrina espírita não tem dogma, não é? É verdade que nós não temos aquele processo dogmático das igrejas católicas, evangélicas, as igrejas cristãs como um todo. Mas a doutrina espírita tem um único dogma, aceita pelo professor Allan Kardec e inspirada pelos espíritos superiores, que é a reencarnação. O que é um dogma? Um artigo de fé indiscutível. Há algo que nós não podemos discutir, é a reencarnação, porque ela tem já as suas explicações e automaticamente as suas fundamentações pelas quais nos faz desenvolver todo o aspecto da lógica e do bom senso que a vida nos oferece.
Partindo daí, nós vamos ver que existe a fé cega e a fé raciocinada. A doutrina espírita vem propiciar para todos nós a fé raciocinada. Ela diz: a reencarnação é um dogma aceita pelos espíritas, mas não é um ponto final. Cabe a cada um de nós estudarmos, nos aprofundarmos para realmente provar se a reencarnação é verdadeira ou não. Mas fato é que sem o advento da reencarnação é impossível compreender o sentido verdadeiro da vida. Verdade. A reencarnação é aquela peça que faltava na compreensão do homem. Durante muito tempo, o homem questionou de onde veio, para onde vai, porquê dos sofrimentos, o porquê que há pessoas que nascem assim e outras não, o porquê que há pessoas que têm um privilégio de nascer, por exemplo, num lar rico, pessoas que têm uma facilidade para aprender as coisas e outros não conseguem escrever o próprio nome. Se eu não compreendo a reencarnação, eu vejo um Deus injusto, eu vejo um Deus tendencioso, eu vejo um Deus que privilegia determinadas pessoas e castiga outras. E quando veio a compreensão dilatada da reencarnação, porque a reencarnação não é uma teoria espírita, não é uma compreensão espírita, mas no passado, todos que falavam da reencarnação falavam apenas entre os seus. Havia a compreensão na Índia, mas apenas para os iniciados. Havia compreensão no Egito, apenas para os iniciados. Uma compreensão um pouco diferente dentro do povo hebreu, mas também não eram todos que tinham a aceitação e a compreensão. O Espiritismo não, ele coloca as claras para todos, dando-nos a oportunidade de raciocinarmos. Eu não posso comprar como algo acabado que o outro me diz. Eu preciso questionar, eu preciso entender e até mesmo discordar, mas não simplesmente por discordar. Discordar quando aquilo não está pautado no que a fé raciocinada diz-nos que é verdadeiro. Interessante, André, que Kardec define de uma maneira tão bela numa única frase o que é a fé cega. Ele diz: nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro. Quantas barbaridades nós vemos, por exemplo, e muitas coisas vivenciadas pelos nossos irmãos muçulmanos. Não vamos entrar e adentrar na questão religiosa. Não vamos criticar a religião. Vamos criticar os atos das pessoas que fazem com que uma religião se torne uma fé cega, aonde eu aceito tudo aquilo como uma verdade sem examinar os seus aspectos. Há um fato interessante que eu gosto muito, André, é de Chico Xavier. Quando ele, aos 21 anos de idade, no açude, tem o primeiro contato com Emmanuel, porque ele começou a psicografar com 17 anos. Espíritos diversos, auxiliado pela sua mãe, Maria João de Deus. Mas foi em 1921 que Emmanuel dá a sua primeira comunicação no açude, conversando com Chico Xavier. E dentre as orientações, há uma frase que ele diz assim: se porventura eu escrever algo que estiver em desacordo com Allan Kardec, você imediatamente tira da obra. E Kardec também teve essa prudência. Kardec diz: se algum ponto que eu escrever estiver em desacordo com uma comprovação científica, não é uma teoria científica, porque teoria e ideias todos nós podemos ter. Kardec diz, olha o bom senso de Kardec, se tiver algo que a ciência comprove que eu estou errado, tire aquela parte e fique com o restante. Isso quer dizer o quê? Uma fé raciocinada. Isso é fé raciocinada. Ah, não, está em Kardec e eu aceito. Não. Porque a questão do tempo e do espaço, muitas coisas vão se modificando. É verdade que em Kardec até hoje ninguém conseguiu achar nenhum ponto. E é verdade também
que Francisco Cândido Xavier teve uma grande missão, que foi ser um completista de Kardec. Mas por que Kardec não disse tudo? Como Jesus também não disse tudo. Porque nós não estávamos preparados para receber. Jesus iniciou um processo de ensinamento. O professor Allan Kardec deu continuidade. Nosso querido Chico Xavier avançou ainda um pouco mais. Como aparecerá outros que irão continuar a trazer novas revelações dentro das leis naturais que nos cercam. Isso acontece na ciência, isso acontece na filosofia, isso acontece nas religiões. Tudo está sujeito ao progresso. Quando eu imagino que aquilo que eu tenho já é o suprassumo, eu estagno, porque tudo evolui. Se eu olhar como é que era a vida 100 anos atrás e se eu olhar hoje, olha o avanço que nós tivemos em 100 anos. E se eu tiver a oportunidade de vislumbrar o futuro, daqui a 100 anos, se André Luiz fosse descrever pelo Chico hoje nosso lar, o livro seria totalmente diferente. O fundo seria o mesmo. Agora, os exemplos que André Luiz deu naquela altura, hoje já se tornou obsoletos em nosso lar. E sem contar, André, que muitos livros de André Luiz, principalmente a série dos 13 livros, quando fala da parte científica, são estudados em grandes universidades no mundo todo. Vamos nos lembrar que a glândula pineal, estudada por Sérgio Felipe de Oliveira, na USP, onde ele tirou o título de doutorado, foi em cima de uma tese de André Luiz. Nós não devemos esquecer isso. Não foi o Dr. Sérgio Felipe que diz que descobriu quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Nada disso. O Dr. Sérgio Felipe teve um papel importantíssimo, é verdade. Ninguém tira o mérito daquilo que ele fez de estudo acadêmico. Teve coragem de pegar aquela página, estudar, ir nos equipamentos mais modernos, que não havia na época de André Luiz, na década de 40, para fazer com que em pleno século XXI nós pudéssemos então ter a comprovação exata de que a glândula pineal, a hipófise, fosse efetivamente a glândula da vida por onde transita a mediunidade. Então é interessante nós percebermos que esse é um dos títulos de doutorado que nós temos na ciência. André, nós vamos então para um pequeno intervalo, e já que nós vamos retornar com o programa ABC do Espiritismo. Você não saia daí não, é um rápido intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, que alegria, estamos retornando com o nosso programa ABC do Espiritismo, agora com o segundo bloco, estudando o item 7º, que na verdade nós vamos encerrar todo aquele ciclo de ensinamento do item 1º, que foi exatamente o poder da fé, aquela história de Jesus com o lunático. Depois nós tivemos o item 2, 3, 4, 5, 6 e agora o 7, onde o professor Kardec realmente destrincha para todos nós essa ideia da fé nos seus mais variados campos, o campo material e o campo espiritual. E agora, hoje, nós vamos encerrar em 2 programas esse capítulo tão apaixonante que é o poder da fé. Nós vamos então estudar o item 7º. É isso, né, André Luiz? Verdade. Diz Kardec, vulgarmente, se diz que a fé não se prescreve, o que leva muitas pessoas a alegarem que não são culpadas de não terem fé. Não há dúvida que a fé não pode ser prescrita, ou, o que é ainda mais justo, não pode ser imposta. Não, a fé não se prescreve, mas se adquire, e não há ninguém que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais,
e não desta ou daquela crença particular. Não é a fé que deve procurar essas pessoas, mas elas que devem procurá-la, e se o fizerem com sinceridade, a encontrarão. Podeis estar certos de que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos fazer, apenas o dizem com os lábios e não com o coração, pois ao mesmo tempo que o dizem, fecham os ouvidos. As provas, entretanto, abundam ao seu redor. Por que, pois, se recusam a ver? Nuns é a indiferença, noutros o medo de serem forçados a mudar de hábitos, e na maior parte o orgulho, que se recusa a reconhecer um poder superior, porque teria de inclinar-se diante dele. Então nós vamos ver que aqui o professor Kardec vai encerrando esse capítulo apaixonante, não é? Dizendo para nós, em poucas linhas, que, resumindo, a fé ela deva ser compreendida. A pessoa diz assim, eu perdi a fé. Perdão, você não perdeu, você nunca teve. Ninguém perde aquilo que adquiriu. É isso que o professor Kardec diz nesse primeiro parágrafo, porque agora daqui a pouco o André vai ler o segundo parágrafo, mas o primeiro parágrafo, o resumo de toda essa parte que o nosso querido André leu é exatamente isso. Ninguém perde o que não tem. Nós precisamos criar a fé, seja nos aspectos de quando vamos fazer alguma coisa no campo da matéria, mas principalmente a fé, quando vamos desenvolver alguma coisa nos aspectos espirituais, uma maior confiança, uma maior credibilidade em nós mesmos. Tem pessoa que diz assim, olha, eu não ajudo o próximo porque eu perdi a fé, porque as pessoas não reconhecem. Se isso fosse verdade, os grandes homens seriam os primeiros a perderem a fé. Porque se tem pessoas que sofrem perseguições, são os missionários. Olha a vida de Chico Xavier, a vida de Eurípides, a vida de Dr. Bezerra, apenas para falar os personagens espíritas, Leon Denis, Allan Kardec, Dona Ivone e tantos outros. Eurípides, Barçanufo e tantos outros. Se eles perdessem a fé, porque e eles eram perseguidos igual o Chico. O Chico teve que sair por problemas familiares de um extremo de Minas Gerais e o Chico foi para o outro. Ele não foi porque ele quis, ele não foi só por conta do Valdo. Então, olha as perseguições. O Chico teve um sobrinho que se suicidou. Não é brincadeira as perseguições que as trevas armam. Então você vê, se a pessoa não tem uma fé, na primeira dificuldade abandona o barco. Segundo parágrafo do item 7º. Para algumas pessoas, a fé parece de alguma forma inata. Basta uma faísca para desenvolvê-la. Essas facilidades para assimilar as verdades espíritas é sinal evidente de progresso anterior. Para outras, ao contrário, é com dificuldade que elas são assimiladas, sinal também evidente de uma natureza em atraso. As primeiras já creram e compreenderam, e trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação já foi realizada. As segundas ainda têm tudo para aprender. Sua educação está por fazer, mas ela se fará, e se não puder terminar nesta existência, terminará numa outra. Esse aspecto o professor Kardec coloca para todos nós a importância do Espiritismo. Quando nós entramos no Espiritismo, tem pessoas que parece que dizem assim, eu estou relembrando tudo, porque nós trazemos no nosso arquivo mental. Tem pessoas que têm mais dificuldade, porque estão tendo, pela primeira vez, a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Isso aconteceu com o Dr. Bezerra. Naquela altura dele, quando ele morava no Rio, ele fazia aquelas viagens de bonde, dava quase 1 hora. Então ele conta que quando ele ganhou o Evangelho, quando ele ganhou o Livro dos Espíritos, e nessas viagens ele ia lendo, o que aconteceu? Um amigo perguntou, o que você achou? Olha, é como se eu já tivesse aquilo comigo.
É verdade, André. Vamos ler o terceiro item, parágrafo agora, que vai nos dar uma visão mais completa sobre tudo isso. Como o quarto parágrafo é pequeno, eu já vou aproveitar e ler a parte final também. A resistência do incrédulo, convenhamos, quase sempre se deve menos a ele do que à maneira pela qual lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Para crer não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. É precisamente o dogma da fé cega que hoje em dia produz o maior número de incrédulos, porque ela quer impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, a que se constitui do raciocínio e do livre-arbítrio. É contra essa fé, sobretudo, que se levanta o incrédulo, o que mostra a verdade de que a fé não se impõe. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vazio, de que nasce a dúvida. A fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Crê-se, porque se tem a certeza, e só se está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Aqui apenas um adendo, aquela frase que há no começo de todo o Evangelho saiu do terceiro parágrafo do item 7º do capítulo 19, essa última parte que eu acabei de ler. Continua Kardec. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim da incredulidade, todas as vezes em que não encontra a oposição sistemática e interessada. Eu vou contar uma historinha rápida, está nesse livro aqui, olha, que é o nosso livro, que é Chico Xavier, Uma Gota de Amor, que eu conto um pouco a história da minha convivência com Chico Xavier desde 1985 até o seu desencarne em 2002. Nós estávamos conversando na casa de Chico Xavier, um grupo de pessoas, e exatamente surgiu essa questão falando da inteligência, do arquivo mental, onde André Luiz relata para todos nós. E nós vamos ver um fato muito interessante, é que Chico Xavier diz, Emmanuel está presente, está dizendo que uma média reencarnatória na Terra é 150 a 200 anos. Então, faz bem mais de 30 anos que nós tivemos lá, e o Chico, então, ele dizia assim, Emmanuel está presente, ele está dizendo que todos nós temos um arquivo mental. Quando reencarnamos, se nós pegarmos um livro, uma Bíblia, nós vamos ler e dizer, eu já sei disso, porque a gente abre um arquivo mental. Se a gente pegar o livro dos ascetas, é a mesma coisa. O livro dos judeus é a mesma coisa. Se nós pegarmos qualquer livro, nós vamos ter guardado na nossa mente. Mas o que acontece é que a grande maioria das pessoas não tem arquivo mental espírita, porque a grande maioria está reencarnando pela primeira vez e estão conhecendo o espiritismo. Então, o que o professor Kardec diz nessa parte é exatamente isso. Aqueles que têm arquivo mental, começam a estudar a doutrina, já lembra perfeitamente tudo isso. Aquele que não tem arquivo mental tem um pouco mais de dificuldade de entender as bases doutrinárias da doutrina espírita. E uma parte pequena não teve conhecimento do espiritismo porque ele é novo, mas teve a oportunidade de preparar no mundo espiritual, porque às vezes viriam desenvolver algum trabalho, e se viessem sem também qualquer arquivo, teria muitas dificuldades os bons espíritos de utilizarem como instrumentos. É verdade. André, tem muita gente que está mandando mensagem para nós, querendo que você fale um pouquinho da obra de Jerônimo de Mendonça, que você recebeu
o livro Trabalhadores Invisíveis. Você pode falar um pouquinho dessa obra para todos nós? Posso sim, a capa ficou muito bonita, Trabalhadores Invisíveis, a parte gráfica também. E o espírito de Jerônimo Mendonça, pela minha psicografia, ele narra um pouco a Colônia Esperança Chico Xavier. Há muito tempo o Dr. Adroaldo já tinha esse sonho de ser escrito no papel um pouco dos trabalhos. Aqui não há tudo, diga-se de passagem, aqui há apenas o que o alto permitiu que soubéssemos. Porque se eles forem contar tudo o que eles fazem do outro lado, haja livros. Aqui é apenas um resumo do resumo que foi permitido do trabalho que eles realizam nessa colônia, que nasceu aproximadamente 20 anos de um pedido feito de Dr. Bezerra e de Chico Xavier, e que tem como a condução o nosso benfeitor, o benfeitor do CEPAC, o Dr. Adroaldo Modesto Gil. Então, todos que estiverem adquirindo esta obra, lembrando que a obra pertence à sua edição ao CEPAC, e toda a renda ajuda na comida fraterna, na evangelização infantil. Agora, vamos começar também o departamento de costura, então a obra ajuda na manutenção da casa. E hoje nós temos 3 toneladas de comida que nós fazemos todos os meses para distribuir para famílias carenciadas e também para os moradores de rua. Nós vamos encerrando o nosso programa ABC do Espiritismo. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Até o próximo programa.